O meu nome é Carlos Nunes, eu sou ator, sou diretor de teatro, enveredei por uns caminhos até para escrever alguma coisa de teatro, que é uma coisa que eu gosto muito. E eu fui convidado pelo Telmo Lins para mostrar para vocês 5 objetos que marcaram muito a minha vida. Quando o convite foi feito, eu pensei assim, vai ser difícil escolher 5 objetos que marcaram a minha vida, porque a vida da gente é cheia de objetos. A gente vai acumulando coisas, né? E aí depois, quando eu vi, eu achei que realmente tem 5 que são bem significativos. E aí eu trouxe eles hoje para vocês. O primeiro objeto que eu queria mostrar para vocês eu venho de uma cidade onde a música ela é muito latente. Na minha terra, eu sou do Cerro, todo mundo toca um instrumento. Todo mundo toca um instrumento. Quem não toca nada, toca chique-chique. E eu não tocava nenhum instrumento. Quando eu estreiei Pérolas do Tejo, um dia eu fui pedir um patrocínio para fazer um outro espetáculo. E o Dr. Luiz Antônio, que era diretor de uma grande multinacional na época, falou comigo assim, eu gosto muito do seu espetáculo Pérolas do Tejo e eu acho que ele carece de um cenário. Eu não vou te patrocinar em outra peça que não seja Pérolas do Tejo. Eu vou te dar um cenário para o Pérolas do Tejo e eu acho que você deveria tocar um instrumento. Eu fiquei com aquilo na cabeça, a gente fez um cenário lindo para o Pérolas do Tejo e eu não sabia qual instrumento tocar. E aí eu vi o Nóbrega, um palhaço maravilhoso do Nordeste, e ele tocava uma rabeca. Aí eu falei assim, eu quero tocar uma rabeca. Aí eu entrei na aula para tocar a rabeca. Eu fiz uma aula e eu descobri que eu não tinha mais idade para aprender a tocar a rabeca, porque a gente tinha que prender ela aqui assim, e você ficava aqui, e era uma dor. Aí o meu professor falou assim, olha, a rabeca não vai ter jeito não. Aí eu sempre fui encantado com a sanfona, e aí eu tentei aprender a tocar uma sanfona. Eu fiz 3 meses de aula, com 3 meses de aula eu descobri que eu não tinha ouvido absoluto, que eu não era nenhum Beethoven, nenhum Vivaldi, nenhum Mozart. E aí eu falei assim, então eu quero aprender uma única música. E aí eu aprendi uma música para tocar no final de Pérolas do Tejo, porque o meu avô também tocava sanfona. E aí eu cito o meu avô e toco uma sanfona. Toda vez que eu toco em cena, eu fico nervoso e eu erro. E aí eu coloco a culpa no meu avô, que já morreu há mais de 100 anos, e você, eu aprendi com o meu avô, ele tocava muito mal. Então, o primeiro objeto que eu queria mostrar para vocês é a sanfona, que eu acho que ela colore o final de Pérolas do Tejo de uma forma muito bonita, porque tem essa memória emotiva do meu avô e tem um ator tentando desesperadamente se superar para tocar uma sanfona em cena. O J. D'Angelo, que é um grande dramaturgo brasileiro, o J. D'Angelo foi assistir o Pérolas do Tejo e falou comigo assim, olha, o Angelim, o professor Ângelo Machado, ele está com um texto maravilhoso para o teatro. Eu achava que você deveria fazer. É um livro, mas que vocês podem adaptar para o teatro. E aí, no dia seguinte, eu já liguei para o professor Ângelo Machado, eu fui à casa do professor Ângelo Machado, ele foi me assistir no teatro e a gente decidiu montar um espetáculo chamado Como Sobreviver em Festas e Recepções com Buffet Escasso. O livro
Manual de Sobrevivência em Recepções e Coquetéis com Buffet Escasso, ainda não tinha sido lançado. O professor lançou esse livro no Jô Soares. O Jô falou com ele assim, monta uma peça de teatro que vai ser sucesso. Então a gente, mesmo antes da estreia, já tinha as bênçãos do Jô Soares. E a gente estreou no ano 2000 esse espetáculo, que foi um grande sucesso. Esse espetáculo me levou na Ana Maria Braga para fazer a técnica da manobra da dupla pinça, me levou no programa do Jô Soares, me levou em vários programas, e o professor Ângelo Machado fazia palestra pelo Brasil e ele contava da peça, e a gente, depois da palestra dele, geralmente a gente apresentava o nosso espetáculo do Buffet Escasso. Eu tenho uma gratidão eterna pelo professor Ângelo Machado de ter confiado a mim a tarefa de fazer esse espetáculo, que seguramente é o espetáculo de maior sucesso que eu já fiz. A gente estima que mais de 1 milhão de pessoas viram o espetáculo. E do professor Ângelo Machado eu ensaiei um espetáculo infantil chamado O Menino e o Rio. Depois eu ensaiei uma outra, nunca cheguei a apresentar, mas eu ensaiei uma outra que chamava Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Guará. E de presente ele me deu uma peça chamada O Rei Careca, que era um livro dele, que ele adaptou para o teatro também. E eu dirigi essa peça, e a gente estreou e foi um grande sucesso. A produção era do Davi Castro e a gente ficou um tempo em cartaz. Inclusive quem fazia o Rei Careca hoje, ele faz stand-up, que é o Marcelo Duque, que está fazendo sucesso no Brasil inteiro com stand-up. Muita gente pergunta para mim por que eu fiz uma peça sobre São Francisco de Assis. E aí eu respondo para vocês por que eu fiz uma peça sobre São Francisco. Eu fiz uma peça sobre São Francisco de Assis porque eu sempre digo que a coisa mais forte na minha vida não é ser ator, é ser cristão. Eu já fui muito católico, a minha mãe era muito católica, eu acompanhava a minha mãe à missa todos os dias. E quando eu era muito pequenininho, eu fui à missa todas as noites com a minha mãe, e eu desenvolvi em mim essa fé, essa coisa do ritual da igreja. Minha mãe achava que eu gostaria de ser padre. Por quê? Porque eu chegava da missa e eu colocava o vestido da minha mãe e ficava celebrando missa. Eu cortava a banana fininha assim, minha mãe fazia banana frita pra gente, na roça fazia muito, e eu celebrava a missa, servia a hóstia e tal. Mas não era isso, é que o padre para mim era um ator, o altar era um palco, a batina era figurino, e aquele ritual, todo aquele texto era teatro. Então eu queria ser ator, sem nunca ter ido ao teatro, mas a minha referência era a igreja. E aí, ao fazer 35 anos de carreira, eu fui a Assis, que era o meu sonho, conhecer Assis. Quando a gente chegou na porta da igreja de São Francisco de Assis, cada um contou uma historinha sobre São Francisco. Um amigo contou uma história linda que era assim: Frei Leão, era um grande amigo e seguidor de Francisco. E era doido para pregar com ele. Tanto pediu, insistiu, encheu o saco, que Francisco levou para pregar. E lá se foram os dois abraçados, e abraçados andaram o dia inteiro pela rua. À tardinha, quando já estava escurecendo, aí o Frei Leão falou: Pai Francisco, a gente não ia pregar? Nós já pregamos, respondeu Francisco. Não, nós não pregamos. Eu estudei do Gênesis ao Apocalipse, eu estudei os evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, até o mapa das 12 tribos eu decorei, e nós não pregamos. Como não? Respondeu Francisco. Se nós, abraçados, em paz com a gente, com o mundo, andamos um dia inteiro pela vila dando exemplo de amor, união, respeito e fraternidade. Mas é que a gente não falou nada, né, Francisco? Se for preciso, irmão, fale, mas só se for preciso.
E eu escutei essa historinha na porta da igreja, a gente entrou para a igreja, e quando chegou na igreja, um silêncio absurdo, e eu escutava fale, 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 fale. E aí eu olhava para um lado, não tinha ninguém, para o outro não tinha ninguém, e eu saí da igreja de São Francisco já com uma ideia de uma peça na cabeça. Aí eu liguei para um amigo, que é poeta, escritor, Márcio Ares, e falei para ele, eu quero fazer uma peça sobre a vida de São Francisco de Assis. Ele falou assim, você está falando isso porque sua mãe morreu recente e você está muito triste, quer fazer uma homenagem para sua mãe. Eu falei assim, não, minha mãe nem era devota de São Francisco, a minha mãe era devota de vários santos, mas de São Francisco eu nunca vi minha mãe falando, eu sempre gostei de São Francisco. E aí ele escreveu uma pérola para mim que é Francisco de Assis, do Rio ao Riso. Quando a peça estava escrita, eu mandei para um frei franciscano que morava em Roma. Mandei para ele, ele leu o texto, gostou muito e depois ele assistiu a peça aqui no Brasil. Quando ele assistiu a peça, ele me deu um presente, que eu vou mostrar para vocês agora, que é essa medalha comemorativa dos 800 anos de Francisco de Assis. E ele disse assim, olha, só existem 800 medalhas dessa e eu ganhei. E aí eu quero te dar essa incumbência de você guardar e zelar por essa medalha. É um objeto raro, só existem 800 medalhas dessa, e que eu guardo com muito carinho, que é um presente, eu acho, de São Francisco. E aí essa medalha veio somar aos 68 São Francisco que eu tenho já. Inclusive um deles, de 1,5 metro quase, é isso aqui, o São Francisco, eu ganhei aqui nesse teatro. E toda vez que eu faço a peça, eu ganho mais um. Então, se eu apresentar a peça até o dia em que for ao ar essa matéria, com certeza eu já vou ter 69. Eu tenho vários amigos, graças a Deus eu tenho muitos amigos. E sempre eu escuto de algum amigo dizendo assim, a minha mãe toca piano, o meu pai toca um instrumento musical, a minha mãe é advogada, o meu pai é médico, vários amigos. E eu sempre tive um pouco de vergonha assim de falar, o meu pai é analfabeto e a minha mãe, ela era costureira e dona de casa. Eu tinha essa vergonha de falar isso, sabe? Mas os meus pais não tinham cultura. Até que a minha mãe dizia assim, a educação a gente coloca ela do tamanho que a gente quiser. A cultura não, porque ela vem dos livros. E a gente não sabe muito ler. Mas a educação a gente tem que colocá-la do tamanho que a gente quiser e que a gente puder. Minha mãe se orgulhava muito de dizer assim, os filhos de Holanda são os mais educados. A gente sofria muito isso lá em casa, para ser os mais educados. Porque minha mãe batia muito na gente. Era da época, está perdoada. Já está lá em cima, tenho certeza que tem um lugar reservado só para as mães lá em cima. Mas um momento de muito orgulho da minha mãe e do meu pai, que aconteceu comigo, porque eles não tinham essa cultura de dizer assim, meu filho faz teatro, que coisa legal, o teatro já levou ele para conhecer o Brasil todo, né? Foi quando eu recebi essa medalha do governo de Minas Gerais, a medalha da Inconfidência, que as pessoas falam assim, nossa, é uma grande honraria que o governo de Minas concede a quem prestou relevantes serviços ao nosso estado. E aí a minha mãe, ela falava assim, Carlinhos, melhor do que merecer, do que ganhar uma medalha, é merecer essa medalha. E por que você ganhou essa medalha? Eu falei assim, mãe, porque eu levava alegria para as pessoas, porque eu fazia rir as pessoas. E ela não conseguia muito entender isso, que um trabalho de levar alegria era importante. Quando eu ganhei essa medalha, a minha mãe entendeu que fazer rir
era meio que uma missão, era meio que uma vocação. E aí essa medalha foi um divisor de águas assim na minha vida, na minha relação com os meus pais. Porque eles falavam assim, nossa, que legal, o governador te deu essa medalha, lá em Ouro Preto, numa cerimônia, cheia de gente importante. E aí a minha mãe me colocou no grau de importância que as pessoas me davam. Que ela falava para mim assim, até perto de morrer, ela falava assim, eu não vou morrer enquanto você não arrumar um emprego de carteira assinada, porque eu não entendo isso, você não ter carteira assinada, todo mundo tem carteira assinada, só você que não tem. Eu acho que ela entendeu a partir da medalha que as pessoas precisavam rir para tornar a vida mais suportável, mais gostosa, mais prazerosa. Falando de carinho de mãe, de pai, junto com essa medalha eu poderia ter trazido um LP do Ney Matogrosso. O que sobrou, porque a minha mãe, quando começou a usar CD, a minha mãe pegou os meus LPs, que eram todos autografados do Ney Matogrosso, e ela jogou fora. Falou assim, Carlinhos, ninguém usa mais esse negócio, agora é um disco pequenininho assim, joguei fora. Falei assim, mãe, mas tinha uma assinatura do Ney Matogrosso que ele fez para mim, e aí ela falou assim, joguei fora. Era pequeno, eu tinha 12, 13 anos, 13 ou 14 anos eu tinha, e aí anunciou que no Fantástico ia aparecer o Ney Matogrosso, que ainda não era o Ney Matogrosso, era o Secos e Molhados. E eu vi naquela coisa, né, aquela figura andrógena na televisão, falei, meu Deus, que legal isso, eu quero ver, louco para chegar à noite. E aí a primeira vez que eu vi o Ney Matogrosso, eu não vi o Ney Matogrosso, porque na hora que apareceu o Ney Matogrosso, o meu pai chegou na sala, olhou aquilo e falou, desligou a televisão e falou assim, esse viado não canta na minha televisão. A minha mãe foi, ligou de novo a televisão e disse assim, canta porque o meu filho gosta. Só que a televisão ainda era de válvula, não sei se vocês lembram disso. Aí a televisão apagou a válvula, aí tinha que esfriar a válvula para poder esquentar de novo, para poder voltar. Quando voltou já falou assim, esse foi os Secos e Molhados, então eu não vi a primeira vez de Ney Matogrosso, mas eu tenho ele comigo. E tem uma coisa linda, uma história linda com o Ney, que ele veio agora recente fazer um show em Belo Horizonte, aos 82 anos, e ele cantou Yolanda, que é o nome da minha mãe. Esta canção não é mais que mais uma canção. E eu gravei um pedacinho do show, postei e falei, Yolanda, minha mãe. Aí o Ney foi e repostou no Instagram dele. Eu achei de uma delicadeza tão grande. Talvez ele fez isso porque eu tinha colocado Yolanda, minha mãe. Mas foi um carinho que o Ney fez para mim e para minha mãe. E eu sou eternamente grato. O quinto objeto talvez seja um dos mais significativos para mim. A minha mãe era costureira. Ela era uma boa cozinheira, mas era uma ótima costureira. A minha mãe era daquele tipo de pessoa que ela olhava para você assim e nem tirava medida. Ela cortava o pano, você já ia na prova. E 5 anos antes da minha mãe partir, ela teve um AVC. Ela ficou um pouquinho debilitada e tal, mas ela ainda tinha muita vontade de costurar e tinha uma visão boa também. E a minha mãe, ela gostava muito de um cobre, dinheiro. Ela adorava ganhar um dinheiro. Ela era aposentada, ganhava um salário mínimo de aposentadoria e esse dinheiro mal dava para comprar remédio. E a minha mãe ficava procurando um jeito de ganhar um dinheiro. E a minha irmã falava assim, não dá a mãe dinheiro não, porque ela gasta com bobagem, não dá ela dinheiro não. E aí eu encomendei à minha mãe essa coxa de casal, de fuxico, que era uma forma de eu pagar a minha mãe para trabalhar para mim. Então eu dava à minha mãe uns retalhos, eu ganhava os retalhos de umas confecções no Barro Preto, e aí eu levava para a casa da minha mãe os retalhos, ela cortava e ela fazia. Ela fez essa coxa para mim, ela gastou, sei lá, uns 2 ou 3 anos para fazer essa coxa desse tamanho,
E era a diversão da minha mãe e era uma forma de eu dar ela um dinheiro. Ela falava assim, olha, já fiz mais uma carreira, aí eu dava ela mais um dinheiro. Ela falava, já fiz mais uma carreira, eu dava mais um dinheiro para ela. E assim a gente dava para ela o dinheiro, mas não era só o dinheiro, a gente dava para ela o trabalho, a gente dava para ela a ocupação, porque era necessário que ela tivesse uma ocupação para não ficar à toa dentro de casa, não ficar, porque ela era uma mulher muito ativa e ela não conseguia mais sair sozinha. Ela saía, mas só de carro e tal. Então, o tempo que ela ficava dentro de casa, ela ficava fazendo fuxico. E aí, o meu irmão também encomendou à minha mãe uma coxa e ela fazia um pedacinho da minha e um pedacinho do meu irmão. E aí ela falava assim, você é melhor pagador do que ele, porque eu faço e ele me dá só um pouquinho de dinheiro e você me dá mais. E aí eu guardo com muito carinho, eu nem uso a coxa. Por quê? Porque ela está meio que soltando, assim, que a minha mãe já não tinha mais a destreza da grande costureira que ela foi. Mas eu guardo com muito carinho essa coxa, que é uma recordação da minha mãe, da mãe zelosa que eu tive, da mãe amorosa que eu tive e da mãe cuidadora que eu tive. A minha mãe teve 19 filhos, criou 13 e a gente tem muito orgulho de dizer que foi filho de Dona Yolanda, porque a Dona Yolanda era realmente uma mãezona e essa é uma recordação que eu guardo da minha mãe.